Quem nunca ouviu falar que o avião é o meio de transporte mais seguro que existe? De acordo com as estatísticas, a probabilidade de uma pessoa sofrer um acidente aéreo é de 1 em 8 milhões, um número bem menor quando comparado aos transportes terrestres. Mas para quem tem medo de voar, não há nada que a faça mudar de ideia. Talvez porque, caso ela sofra um acidente aéreo, a chance de sobreviver é praticamente zero. Sejam bem-vindos ao Maratona Curiosa. Em uma madrugada do dia 8 de junho de 1982, os 137 passageiros de um Boeing 727 da companhia VASP morreram após a aeronave se chocar contra a Serra da Aratanha, no Ceará. A princípio, o avião havia partido de São Paulo e fez uma escala no Rio de Janeiro, retomou com um total de 137 passageiros rumo à Fortaleza. Foi então que às 2h25 da manhã, o controle de tráfego aéreo autorizou o início da descida, em que o avião sairia de 33 mil pés para 5 mil pés de altitude, sendo que a torre deveria ser avisada pelo comandante quando o avião atingisse 10 mil pés. Até hoje não se sabe o motivo do comandante da aeronave ter iniciado a descida a 137 milhas de distância de Fortaleza, muito antes do que deveria, já que o correto seria iniciar a descida quando o avião estivesse a 86 milhas de Fortaleza. A descida antecipada fez com que a aeronave atingisse 3 mil pés muito antes do esperado. Ao ver o que acontecia, o copiloto alertou o comandante sobre alguns morrotes logo à frente, mas o comandante não lhe deu ouvidos. E às 2h45 da manhã, a 546 km por hora, a aeronave se chocou contra a Serra da Aratanha. O impacto foi tão violento que um tremor foi sentido na cidade. Às 5h10, a VASP avisou os que esperavam a chegada do voo no aeroporto de Fortaleza de que este havia sofrido um acidente. Vale ressaltar que naquela época a informação não era disseminada como hoje, afinal não havia internet e nem celular. O desespero tomou conta de todos os que estavam aguardando a chegada do voo, já que, infelizmente, todos os passageiros da aeronave morreram instantaneamente. Para o sepultamento dos corpos, foi aberto um túmulo de 14 metros por 6,5 metros de largura no cemitério Parque da Paz, em Fortaleza, onde foram sepultados os restos mortais de 126 dos 137 mortos nesta tragédia. Até hoje há rumores de que o comandante do avião estava passando por dificuldades em sua vida pessoal, como sérios problemas financeiros e, inclusive, divórcio. E embora não haja comprovação, alguns acreditam que o acidente foi premeditado. No dia 2 de março de 1996, a banda Mamonas Assassinas, fenômeno dos anos 90, voltava para Guarulhos, em São Paulo, após ter realizado o último show de uma turnê em Brasília. Por volta das 23h15, quando eles já estavam em São Paulo, a aeronave, um jato executivo Learjet, colidiu em cheio com a mata da Serra da Cantareira. Após uma tentativa errada de aproximação para pouso, o piloto retomou o voo e, apesar das difíceis condições visuais daquele dia, o piloto disse à torre de comando que ele tinha condições visuais e solicitou à torre autorização para contornar à esquerda, que erroneamente foi aceita. O erro de direção, a escuridão noturna e mais a neblina daquele dia fizeram com que a aeronave se chocasse a uma alta velocidade contra a Serra da Cantareira. A morte de todos os passageiros foi instantânea. No total, 9 passageiros estavam na aeronave: 2 tripulantes, um segurança, um assistente de palco e os 5 integrantes da banda. Além do erro de comunicação e direção, o Learjet também já havia apresentado problemas em outras ocasiões
e o piloto possuía apenas 170 horas de voo com aquele modelo de aeronave, muito pouco, já que o recomendado seria, no mínimo, 500 horas de voo. Por volta das 8h26 da manhã de 31 de outubro de 1996, um Fokker 100 da TAM decolou de Congonhas com destino ao Rio de Janeiro, quando apenas 24 segundos após a decolagem, caiu sobre 8 casas no bairro do Jabaquara, zona sul de São Paulo. As investigações mostraram que a queda do avião foi provocada por uma falha no reversor da turbina direita, que abriu durante a decolagem. O reversor é um equipamento que se abre para ajudar na desaceleração da aeronave, preparando a mesma para o pouso. Mas, naquele dia, o reversor se abriu na decolagem e em pleno voo. Para esse tipo de problema, os pilotos nunca eram treinados, já que, de acordo com o manual da Fokker 100, a possibilidade disso ocorrer era 1 em 1 milhão. E, infelizmente, naquele fatídico dia, o improvável aconteceu. Neste terrível acidente morreram 99 pessoas, 96 que estavam no avião e mais 3 pessoas que estavam em terra. Para um acidente como esse, em que um avião cai em uma área urbana, não ter morrido mais pessoas em solo foi realmente um milagre. O acidente entre o avião da Gol e um Legacy aconteceu no dia 29 de setembro de 2006, quando o Boeing 737 da Gol, que voava de Manaus com destino ao Galeão e escala prevista em Brasília, foi atingido em pleno voo por um jato Legacy que havia saído de São José dos Campos com destino a Manaus para abastecimento e seguiria para Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. O Boeing 737 da Gol era praticamente novo e havia sido entregue à companhia somente 17 dias antes e registrava apenas 202 horas de voo. O Legacy também era novo, tinha apenas 19 horas registradas e havia decolado diretamente da fábrica da Embraer em São José dos Campos com destino aos Estados Unidos. A bordo estavam o comandante Joseph Lepore e o primeiro oficial Jean-Paul Palladino, ambos norte-americanos, além dos 5 passageiros, sendo um deles brasileiro, que iria apenas até Manaus para auxiliá-los na expedição dos documentos. Quando estavam sobrevoando a região norte do Mato Grosso, às 16h56, os pilotos do Legacy ouviram uma pancada seguido de um tranco forte e nem conseguiram identificar o que tinha acontecido. Nem em seus piores pesadelos os pilotos do Legacy poderiam imaginar que eles se chocaram contra uma outra aeronave, mais precisamente o Boeing da Gol, que teve a sua asa cortada como lâmina pelo jato da Legacy. Faltavam apenas 23 minutos para que o Boeing da Gol pousasse em Brasília. E apesar das tentativas heróicas dos pilotos tentarem controlar a aeronave, não tinha mais o que fazer. O nariz do Boeing se inclinou para baixo e foi perdendo altitude muito rapidamente. Como o avião estava a 850 km por hora, a aeronave começou a se desintegrar ainda no ar. Quanto ao jato Legacy, após o impacto, a sua velocidade passou de 850 km por hora para menos de 540. Embora isso tenha ocorrido, eles conseguiram pousar no aeródromo do Campo de Provas Brigadeiro Veloso da Força Aérea Brasileira, a cerca de 160 quilômetros de distância. Muitos se perguntam como pode um jato executivo ter derrubado um Boeing. O que aconteceu é que o Legacy quebrou apenas a ponta da asa e parte da cauda. Já o Boeing, infelizmente, perdeu 1/3 da asa. De acordo com as investigações, o acidente ocorreu devido aos pilotos do Legacy terem desligado o transponder, aparelho obrigatório que informa a posição e altitude das aeronaves aos controladores, e o TCAS, que informa ao piloto a existência de outros aviões nas proximidades. Isso ocorreu provavelmente pela falta de experiência dos pilotos com esse tipo de aeronave. Também foram apontadas falhas por parte do controle do espaço aéreo brasileiro,
como transmissão de informações incompletas e a falta de contato dos controladores com o Legacy para a correção da altitude do jato. Nesta tragédia, todas as 154 vidas a bordo do Boeing 737 da Gol foram perdidas. Em 17 de julho de 2007, um Airbus A320 da TAM decolou às 17h19 de Porto Alegre, com destino a São Paulo, quando por volta das 18 horas e 54 minutos, ao pousar na pista do aeroporto de Congonhas, não conseguiu parar e se chocou contra um prédio da mesma companhia. A aeronave estava com 187 pessoas a bordo, sendo 181 passageiros e 6 tripulantes. Não bastasse a morte das pessoas que estavam no avião, ainda morreram mais 12 pessoas que estavam em solo, totalizando então 199 mortes. No dia do acidente, o tempo estava chuvoso e outros pilotos já haviam relatado que a pista de Congonhas estava com muita água e escorregadia. Além disso, um dos reversores da aeronave estava inoperante. Embora o não funcionamento deste mecanismo não impeça o uso do avião, talvez se ele estivesse funcionando, teria ajudado a evitar a tragédia. Um outro fato é que após tocar o solo, a manete de aceleração de um dos motores estava em posição de reverso, já o outro estava em posição de subida, com um dos motores acelerando. Os chamados ground spoilers, que ficam nas asas, não entraram em ação. A função desse mecanismo é de diminuir a velocidade e reduzir a sustentação sobre as asas após o pouso. Desta forma, o avião foi direcionado para a esquerda, que saiu do aeroporto, atravessou a Avenida Washington Luiz e se chocou violentamente contra o prédio da TAM Express. Após essa tragédia, o prédio atingido foi demolido e, 5 anos após o acidente, foi inaugurada, no mesmo local, a Praça Memorial 17 de Julho. Para cada acidente aéreo ocorrido, o CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, não tem como objetivo apontar culpados. O seu real papel é descobrir o que causou o acidente, a fim de que acidentes similares não mais aconteçam. E se você está gostando dos vídeos aqui do canal, para assistir ainda mais vídeos, se inscreva e ative as notificações. Vai ser bem bacana ter você aqui com a gente. Então, até a próxima maratona!